como Deus é o Criador de cada ser humano, de cada pessoa, e como Criador, Ele tem direito sobre a nossa vida. E Deus pode exigir de nós, né? Ele pode pedir e pode exigir, porque Ele é Criador. Mas nós temos observado também que Ele é o Redentor do cristão, né? Da pessoa salva, é claro, né? Então, não somente Ele tem o direito sobre nós como um Criador, mas como Redentor também, porque Ele nos redimiu, né? E nós olhamos para as palavras comprados, remidos, resgatados, né? E nós vimos que, de fato, nós somos o Senhor. Olhamos para o Salmo 100, onde o salmista diz que nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, né? E é interessante a gente pensar que nós realmente pertencemos a Deus por criação e também por redenção. E nós somos, então, duas vezes de Deus, né? Somos uma vez por criação e outra vez por redenção. Isso as pessoas que são salvas, né? Que entregaram seu coração ao Senhor Jesus, que sua vida pertence a Deus, eles são redimidos, né? Agora, hoje nós vamos avançar e eu gostaria de pensar num terceiro aspecto sobre a mordomia do nosso ser, né? E nós vamos então pensar como Deus é o Senhor do cristão, né? Vamos para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Veja os versos 6 e 7. De cujo número sois também vós chamados para serdes de vós mesmos. Não é assim que está escrito aí? Parece que a gente gostaria que fosse assim, né? Mas o texto não fala assim, olha. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai, Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos então no fato que Ele é Senhor, né? Nós somos chamados para ser dele, né? Quando Ele nos tirou lá do mundo, nós nos tornamos uma pessoa pertencente a Ele, uma propriedade dele. Ele é o meu Senhor, né? E é sempre bom quando a gente pode entender isso, né? Que Ele é o meu Senhor. Então, eu não sou de mim mesmo, eu sou dele, né? Ele é meu Senhor. E exercendo o senhorio, eu devo a Ele a obediência em todas as coisas, né? Ele é meu Senhor e eu devo então obedecer a Ele. Ele tem direito de exigir uma vida santa, uma vida reta do seu povo. Ele tem direito. Às vezes nós achamos ruim, não é? Quando um irmão fala sobre santidade, não é? Sobre uma vida cristã reta, mais de acordo com a vontade de Deus, nós ficamos meio azedo com um pregador, não é verdade? Mas só que o Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor e Ele tem direito, né, de exigir de cada um de nós a santidade. E o senhorio de Cristo está indicando isso, né? E vamos para 1 Pedro 2, veja um versículo aqui que vocês já conhecem bem, né? E eu gosto desse versículo, né? Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E note o que lemos aqui, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, né? O que é exclusiva? O que significa essa palavra, né? Exclusiva. Às vezes a gente não para pensar, né?
Mas se eu sou uma propriedade exclusiva do Senhor, eu sou só dele. Eu não sou de mais ninguém. Não é verdade? Eu sou exclusivo dele. Então eu sou uma propriedade do Senhor Jesus e eu não sou de mais ninguém, nem de mim mesmo, né? E é tão precioso quando a gente entende esse fato, né, que nós somos uma propriedade exclusiva dele. E eu gosto de pensar nisso, porque isso impõe a mim uma grande responsabilidade, né, de servir a ele, fazer a sua vontade, andar retamente conforme ele exige, conforme ele quer, né? Mas também, há um aspecto muito bonito nisso, né? Que é o fato de que ele é o meu Senhor. Eu sou uma propriedade dele e ele cuida da sua propriedade. Quem é que não cuida da sua propriedade, né? Só quando nós vemos uma pessoa que tem uma propriedade, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma bicicleta, né? Mas a pessoa não cuida, deixa aquilo acabar, não é? Deixa a casa cair, e a gente fala, mas aquela pessoa é relaxada, né? Ela não cuida da propriedade dela. Mas nosso Senhor não é assim como nós, irmãos, né? Ele cuida da sua propriedade. E ele disse em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então nós não vamos viver até a consumação dos séculos, é claro que não, né? Mas, porque a consumação dos séculos é o começo da eternidade. Nós não vamos viver aqui, né, até aquela data, vamos viver com o Senhor, é claro, né? Mas ele diz, eu estou convosco, né? Então, enquanto nós estamos aqui, ele está conosco. E quando nós estivermos lá, nós estaremos com ele, né? Mas é maravilhoso saber que ele cuida de nós. Então, nós não precisamos ficar preocupados excessivamente com nada, né? Com nada. Nós lemos em Mateus capítulo 6, como ele cuida, né, das árvores, como ele cuida das ervas do campo, como ele... e o Senhor, então, de fato, cuida de cada um de nós, né? Nós não precisamos nos preocupar, somos uma propriedade exclusiva dele, né? Então, nós vamos servi-lo fielmente, mas ele também tem responsabilidades para conosco, né? Agora, eu queria que nós observássemos que ele, como Senhor, exige fidelidade dos despenseiros. Vamos agora para Atos 22. Atos, capítulo 22. E veja o verso 10. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, porque ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. O que é que Paulo agora ia fazer, né? Ele ia fazer tudo aquilo que era ordenado a ele fazer. Ordenado por quem? Pelo Senhor, né? Pelo Senhor Jesus. Então, o Senhor salvou Paulo, e ele está aqui falando da sua conversão, né? E ele está mostrando, então, o que realmente o Senhor falou com ele, quando ele perguntou, quem é Senhor, né? E o Senhor lhe disse, levanta-te, né? Que farei, Senhor? E o Senhor disse, levanta-te e entra em Damasco e tal, né? Então, é muito interessante a gente observar que, como o Senhor, ele tem direito sobre os seus despenseiros, né? Ele exige que nós nos submetamos à sua vontade, né? Paulo agora era um servo de Deus, ele acabara de se converter, estava começando a sua carreira cristã e ele já tinha então que compreender a vontade do Senhor e fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado a ele. Veja Efésios ainda, capítulo 5. E o verso 17.
Seria até bom lermos um pouquinho mais, de 15 a 17, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, né? E sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos,